Fala samurai, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aula e continuando aqui nosso estudo sobre seletores do CSS, hoje estaremos falando agora sobre os seletores aí de pseudoclasses, beleza? E o que seria esse tipo de seletor? A gente já aprendeu sobre seletores simples, seletor combinado e agora chegou a hora de falar aí do pseudoclasse. O pseudoclasse nada mais nada é do que ele é uma palavra-chave, beleza? Que a gente pode estar adicionando a um seletor específico, beleza? E geralmente é utilizado aí para poder especificar o estado, né, de um elemento, beleza? Então já tem o meu arquivo aqui aberto aqui, vou estar mostrando para vocês um simples exemplo para vocês entenderem como funciona aí os seletores pseudoclasse, beleza? Então aqui no meu body, vou estar criando aqui um botão bem simples. Vamos estar colocando aqui teste, por exemplo, beleza? Vou estar fazendo dessa maneira. E aí, o que acontece? Você já sabe, né, como especificar aqui um elemento no CSS, que no caso a gente vai estar colocando aqui o button, beleza? E está abrindo aqui as chaves para a gente poder especificar nossas propriedades para esse botão, beleza? Então aqui eu vou estar colocando só o seguinte, vou estar colocando aqui um background color. Ou tá colocando um preto aqui, beleza? Só para a gente poder ver como vai funcionar. Então aqui, se eu recarregar a página aqui, você pode ver que ele já apareceu, né? Pode estar só aumentando um pouquinho aqui a página e vou estar colocando outra propriedade que vai ser aqui um color, beleza? Que vai ter uma cor branca para poder exibir aqui justamente o nosso nome, né? E aí eu vou estar fazendo o seguinte, vou estar tirando as bordas. Colocar aqui border, vai ser none. Beleza? Para ele poder tirar as bordas, para ficar algo mais visível, digamos assim. E vou estar colocando aqui, ó, vou estar acrescentando, vou estar colocando 100 pixels, só para a gente ver como vai ficar. Então beleza, está aqui nosso botão. Então se a gente clicar, né, não vai acontecer nada. E aí o que acontece, né? Lembra que eu falei com vocês que o elemento aqui, né, o seletor pseudoclasse, ele serve para a gente poder adicionar, né, algumas palavras-chave aí no nosso elemento. Então, por exemplo, uma das formas que a gente muito utiliza das pseudoclasses no CSS seria o estado aí do elemento, beleza? Então, por exemplo, eu quero agora especificar que ao passar o mouse aqui em cima desse botão, ele mude a sua aparência, beleza? Então, suponhamos aqui que a gente vai colocar aqui um atributo para quando passar o mouse em cima, ele fique na cor vermelha, beleza? E também a cor do texto fica escura, né, para combinar com vermelho. E como que seria isso? Aí que entra aí os pseudoclasses, beleza? Então aqui a gente vai estar copiando esse botão, beleza? E abaixo dele vamos estar colando a mesma coisa. Porém, aqui na frente desse elemento aqui, button, a gente vai estar colocando uma pseudoclasse, beleza? Que seria aí uma palavra-chave. E qual que seria essa palavra-chave para poder a gente fazer aqui o nosso objetivo, né? Que é passar o mouse em cima e ele mudar de cor, beleza? Aí, para a gente especificar uma palavra-chave, a gente precisa colocar aqui 2 pontos, beleza? E aí a gente coloca a nossa palavra-chave, que seria a pseudoclasse. Então, aqui já existe já, né, uma classe chamada hover, beleza? Que, ou seja, quando passar um mouse em cima desse botão, né, ele vai acionar justamente esse elemento aqui, que seria o botão 2 ponto hover, beleza? E aí vamos fazer o seguinte, a gente pode tirar esse widget aqui, beleza? A gente pode tirar esse border. E eu vou fazer o seguinte, quando passar o mouse em cima, eu quero que ele fique da cor vermelha, beleza? E o nosso texto, né, vai ficar com a cor preta, beleza? Cor escura. Justamente eu faço isso utilizando aqui a pseudoclasse. Como vocês podem ver, seria o elemento, que no caso seria o nosso botão, beleza? E aí eu passo para ele aqui uma propriedade específica, né, uma palavra-chave, que seria justamente 2 pontos e em seguida a palavra-chave. Porém, a gente vai estar vendo aqui também outras palavras-chave, beleza? Que também a gente consegue utilizar utilizando os seletores aí pseudoclasse. Então vamos ver nosso exemplo aqui. Vou estar recarregando, beleza? E ao passar o mouse agora em cima, o nosso elemento ele vai ter que ficar da cor vermelha. Então se eu chegar aqui próximo aqui, ó, se eu vir aqui, ao passar, olha só, ao passar o mouse em cima, ele mudou, né, a cor. Justamente eu faço isso utilizando aqui os pseudoclasses, que seria aqui essas propriedades aqui, ó, específicas, beleza? E aí, né, vocês viram que é muito fácil estar utilizando, né? E aí, o que acontece? Como eu falei, já existe também umas outras pseudoclasses, que seriam outras propriedades que a gente pode estar atribuindo
aqui também no nosso elemento, beleza? Uma das coisas que a gente pode estar fazendo aqui, ó, que seria desabilitar esse, né, na verdade, iríamos estilizar a forma como o nosso botão ficaria desabilitado, beleza? Então, por exemplo, se a gente for vir aqui no nosso botão e colocar a propriedade aqui, ó, disable, olha só o que vai acontecer. Pode ver que não aconteceu nada, beleza? Porém, agora, o que acontece? Eu quero, na verdade, esqueci de colocar, né? Disable true. Deixa eu ver aqui. Com a mesma coisa, porque ele já vem true por padrão, beleza? Tá desabilitado, beleza? Porém, agora eu quero estilizar essa propriedade quando o nosso botão estiver desabilitado, beleza? Como que a gente faz isso? Simples. A gente pode vir aqui, ó, no botão e agora, em vez de ser hover, a gente vai colocar disable, beleza? Dessa maneira. E agora a gente passa as estilizações que a gente quer que sejam atribuídas, né, aplicadas quando o nosso botão tiver com o estado desabilitado, beleza? Então, por exemplo, se eu posso vir aqui, ó, posso estar colocando, por exemplo, uma cor, deixa eu ver aqui, uma cor legal, tá colocando essa cor aqui e vou estar colocando o branco novamente, beleza? Deixa eu ver se vai ficar legal. E se eu recarregar aqui agora, olha o que vai acontecer. Você pode ver que o nosso botão agora já ficou em outra cor. Por quê? Porque eu, primeiro, atribuir aqui a classe, né, o atributo disable, beleza? Ou seja, meu botão vai estar desabilitado. Então, se eu clicar aqui nele aqui, ele não vai acontecer nada. Por quê? Porque está desabilitado no botão. E eu, né, utilizando as pseudoclasses, eu justamente estilizei esse estado do botão. Justamente utilizando aqui, ó, 2 pontos e a pseudoclasse que eu quero utilizar. Ou seja, a palavra-chave, né, que é disable. Beleza? E aí eu passo aqui as minhas propriedades para poder estilizar esse estado, beleza? Então, qualquer coisa que você, né, na verdade, qualquer botão que você colocar aqui, que ficar justamente com o atributo aqui disable, ou seja, ele vai estar pegando justamente essa estilização que a gente acabou de fazer. Por exemplo, se eu quero agora que a cor dele mude, vamos supor que a propriedade aqui venha ficar amarelo, por exemplo. Vou colocar um amarelo aqui e vou estar colocando uma cor escura. E se eu vir aqui agora e eu recarregar a página, olha só o que vai acontecer. Agora o meu botão está desabilitado e agora a cor dele mudou, né? Vai ficar agora uma cor amarelo de background e a cor do texto ficar escura, beleza? Seria um preto. Então, se eu criar agora um outro botão, vou colocar aqui, ó, botão 1, eu vou estar colocando botão 2 embaixo para a gente poder se separar, né? E aí eu vou tirar esse dizer. Olha só o que vai acontecer. Um vai ficar com a cor, né, que a gente está estilizado aqui, ó, que a gente colocou, que seria esse aqui. E o outro vai ficar com a cor amarela. Por quê? Porque ele está atribuído aqui nele, né, o atributo disable. E para esse estado a gente já estilizou uma forma, que vai ficar com a cor do texto preta e o background color justamente amarelo, beleza? Então aí vocês já viram como funciona a pseudoclasse, os seletores pseudoclasse, beleza? Mas calma que a gente vai estar vendo também uma outra forma também, né? Outros pseudoclasses, outras propriedades, né? Digamos assim, que a gente também pode estar utilizando e é muito utilizado também em websites, beleza? Então vamos lá. Então vamos voltar aqui para o nosso CSS, no nosso HTML na verdade. Vamos fazer agora um outro tipo de pseudoclasse que a gente pode estar utilizando, na verdade que é muito utilizada quando a gente também trabalha com links, beleza? Então aqui abaixo do nosso botão 2, eu vou estar fazendo o seguinte, vou estar colocando aqui um parágrafo, beleza? Então aqui vai ser um link, vou colocar aqui ponto, beleza? E agora aqui na frente eu vou estar colocando um href, beleza? Vou colocar aqui, clique neste link, dessa maneira. Então, estamos aqui, então vamos voltar aqui na nossa página, vamos recarregar e você pode ver, ó, aqui vai ser o link, beleza? E aí o que acontece? A gente consegue também estar utilizando, colocando algumas propriedades de pseudoclasses justamente para trabalhar com links, beleza? Então, quando a gente coloca um link, automaticamente o nosso navegador ele renderiza, né, o nosso link dessa maneira, com essa cor. Beleza? Que seria uma cor um pouco mais escura, né, e tudo mais. Porém, a gente também consegue estar alterando a cor, né, padrão desse link quando a gente clica, quando a gente cria, na verdade. Beleza? E como é que a gente faz isso? Também utilizando aí as pseudoclasses, beleza? Então, vou voltar aqui no nosso HTML, vamos lá no nosso CS.
E agora estaremos alterando aqui o estado, né, inicial desse link, beleza? Então se a gente vir aqui, eu vou estar colocando aqui o A, beleza? Como você sabe, né, o A ele é uma tag do HTML, então a gente vai estar pegando esse A aqui. Porém, a gente vai fazer o seguinte, o estado inicial dele a gente vai estar alterando, beleza? Para ficar com um link aí inicial, na verdade uma cor inicial. Então como a gente faz isso? A gente pode colocar aqui 2 pontos e está atribuindo aqui o pseudoclasse chamado link, beleza? Ou seja, quando a gente cria um link, né, ele tem o estado inicial. Quando a gente clica, ele já muda o seu estado, beleza? E quando a gente também passa o mouse em cima, ou quando a gente também está navegando aquele link naquele momento, também o seu estado também estará mudando constantemente, beleza? Então aqui vamos estar colocando aqui como estado inicial, que ele vai ter, por exemplo, uma cor, vamos estar colocando uma cor aqui, sei lá, um preto mesmo, beleza? Um preto. Então se a gente voltar aqui no nosso navegador, né, e alterar, não aconteceu nada, beleza? Porém, vamos fazer o seguinte, vamos estar continuando aqui. Agora eu vou estar alterando aqui para quando a gente navegar, visitar aquele link, ele também mudar a sua cor, beleza? E a gente faz justamente atribuindo aqui para ele o pseudoclasse visited, beleza? Que é de visitação, de visitar, beleza? Então a gente vai estar mudando aqui para um vermelho, por exemplo, beleza? Depois vamos estar alterando agora também o estado quando a gente passar o mouse, né? Conforme a gente fez com o botão, beleza? Então se a gente passasse, né, o mouse em cima do botão, você viu, né, que a gente mudou a cor dele. Então vamos fazer a mesma coisa também com o link. Então se a gente vai vir aqui, colocar a tag A, e agora você já sabe, né, que é utilizar o hover, beleza? Para esse intuito. Então tá colocando aqui o color, vamos estar colocando um amarelo também, beleza? E se a gente recarregar aqui agora, você pode ver que o estado inicial, né, dele já mudou, porque eu já tinha feito um teste aqui e aí cliquei em cima dele. Porém, se a gente vir aqui, ó, e passar o mouse em cima, olha só, ele mudou a sua cor. E aí a gente colocou também outra coisa aqui, ó, que quando passasse o mouse, né, vai ficar amarelo. Se ele tivesse visitado, ele vai ficar aqui, né, com a cor vermelha. Vamos só estar criando um outro link, só para a gente poder fazer outro teste. Estou colocando aqui um href link 02. Está colocando aqui www https, vamos dar aqui www.google.com.br, só para ver se ele mude, né? Ele muda aqui. Na verdade não mudou, porém, o que acontece? A gente passa o mouse aqui em cima e se a gente clicar aqui agora, ele vai estar nos mandando lá para a página do Google, beleza? Conforme a gente fez aqui no href. Vamos estar fazendo, só brincar mais um pouquinho, vamos fazer o seguinte, que quando ele tiver ativado, beleza? Ativado, a gente também mude a cor dele também. Então se a gente vir aqui, ó, colocar aqui a active, vamos estar colocando aqui um color, deixa eu ver aqui, vou colocar esse marrom aqui, beleza? E aí, se a gente recarregar aqui agora, e se eu clicar nele, na verdade eu vou clicar nesse aqui, né? Se eu permanecer clicado nele, olha só o que vai acontecer, ele vai estar mudando a sua cor. Por quê? Porque quando eu fico clicado aqui em cima dele, ou seja, ele está ativado, né? E aí, como a gente especificou aqui no nosso CSS, que quando ele estiver ativado, a cor dele vai ser essa cor aqui, meio que marrom, beleza? Então, se eu permanecer clicado aqui no link, olha só, ele muda justamente sua cor. Se eu desclicar, ou seja, se eu clicar fora dele, ele volta para o seu estado inicial. Que no caso aqui ele vai falar que já está clicado, né? Por isso que vai ficar vermelho, beleza? Então vocês viram também outra forma também de estar trabalhando aí com as pseudoclasses, justamente utilizando aí os links, beleza? Então vamos prosseguir aqui agora. Uma outra coisa também que é muito legal estar trabalhando, que é um pouco mais avançado, que seria as pseudoclasses chamado FirstChild, beleza? O que seria esse FirstChild? Ou seja, através dele a gente consegue representar qualquer elemento que seja o primeiro filho dos seus pais, beleza? Mas se você não entendeu, não tem problema. Eu estarei criando aqui o exemplo para você entender na prática. Então vou fazer o seguinte, vou estar aqui criando uma div, beleza? Dentro dessa div eu vou estar criando aqui spans, vou estar colocando aqui, este é o primeiro span com a cor vermelha, beleza?
E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou embaixo aqui colocar um outro span. Vou estar colocando aqui, esse é o segundo span com a cor, vamos colocar aqui amarelo. Beleza? Dessa maneira. E aí vamos fazer o seguinte, agora vamos lá no CSS e vamos estar justamente aqui, ó, abaixo dele aqui, vamos estar pegando aquele spam, beleza? A gente vai estar especificando esses spams aqui. E aí vai fazer o seguinte, a gente vai fazer com que através do pseudoclasse a gente consiga aí mudar a cor justamente desse primeiro elemento somente, beleza? E aí você fala, ah, beleza, eu poderia estar fazendo isso, atribuindo aqui uma classe e estar, né, estilizando essa classe aqui do primeiro elemento. Porém, a gente vai fazer isso utilizando aí as pseudoclasses, beleza? A intuito aqui é a gente aprender como se faz isso com as pseudoclasses. Então, eu vou vir aqui, ó, vou estar colocando aqui spam, beleza? 2 pontos. E agora vou estar colocando, atribuindo aqui a propriedade que eu como falei para vocês, que seria a first child, beleza? Ou seja, vai pegar aqui o primeiro elemento que seja, ou seja, o primeiro filho, né, do pai. Então, por exemplo, a gente vem aqui, ó, o pai é a div, beleza? E quem são os filhos da div aqui? São esses spans. E qual que é o primeiro filho aqui da div? Seria justamente esse span aqui, beleza? Então a gente vai pegar ele aqui nesse momento. E a gente faz isso justamente utilizando aqui o first child, beleza? E agora, aqui a gente vai abrir, né, nossas chaves. E agora aqui dentro, a gente vai especificar aqui o valor. Então a gente colocou lá um colo que foi da cor vermelha, beleza? Então a gente vai estar colocando aqui a cor red, beleza? E agora, se a gente for lá no nosso HTML, se eu recarregar aqui agora, você pode ver que o primeiro span ele vai estar com a cor vermelha. Porém, o segundo ele não vai estar. Por quê? Porque a gente falou, né, através do first child lá, que a gente vai atribuir essa propriedade ao primeiro elemento filho da nossa div, que seria justamente esse span, beleza? Então vocês viram também que é muito legal estar trabalhando dessa forma. Um outro exemplo que a gente pode estar fazendo aqui também, que é muito também comum e utilizado, é a gente trabalhar aqui com lista não ordenada, beleza? Então coloca aqui, ó, elemento da lista 1, colocar só elemento 1, na verdade, elemento 1, e aqui você está colocando mais 4, né? Mais 3, então 3, 4, beleza? E aí eu quero pegar somente esse primeiro elemento, os outros vão ter, né, seus atributos aqui, atribuído normal, porém o primeiro elemento eu quero estar colocando ele de outra cor, beleza? E como é que a gente faz isso? Também utilizando o first child, beleza? Então a gente vai vir aqui no nosso style, abaixo aqui do nosso span, vou estar colocando o seguinte, vamos estar pegando os elementos li, beleza? Nossa lista ordenada, e aí vamos fazer isso aqui, ó, li, e vou estar colocando que eles vão ter a cor aqui primária, né, a cor principal deles, que vai ser um salmão, por exemplo, essa cor aqui. Então todos os elementos aqui vão ter a cor salmão, né? Então se a gente vir aqui recarregar, você pode ver que está aqui, ó, elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4. Eu vou só apagar isso aqui, tirar esse botão que a gente não está utilizando mais, só para ficar mais limpo ali o nosso visual, beleza? Então eu vou estar só comentando eles aqui e aí vai ficar somente a nossa lista, beleza? Ficou bem melhor, né? Beleza. E aí eu quero falar o seguinte, eu quero que esse elemento 1 aqui, eu quero que ele tenha uma outra cor. Por quê? Porque eu quero especificar que ele vai ser o primeiro elemento, beleza? Vamos pegar esse exemplo assim para a gente praticar. E aí como é que a gente faz isso? Também é muito, mas muito simples. O que a gente vai fazer? A gente vai estar colocando um li, beleza? E a gente vai estar pegando aqui o primeiro elemento, aqui através do first child, beleza? Dessa maneira. E agora a gente coloca a cor que a gente quer. Então, eu vou estar colocando aqui, ó, um column que vai ser esse verde aqui, beleza? E se a gente voltar lá agora, olha só o que vai acontecer. O nosso primeiro elemento, ele vai ter a cor diferente do demais, beleza? Justamente utilizando aí o first child, beleza? Então, a gente viu aí alguns exemplos que a gente também consegue utilizar o first child para poder fazer esse objetivo, né? De apenas pegar um elemento, o primeiro elemento do filho, né? E alterar somente ele, deixando os outros com as propriedades que foi especificada para eles como padrão, como é o caso do nosso li. Todos os lis, né, vai ter uma cor padrão salmão
e somente o primeiro que a gente alterou, que vai ter uma cor aí, um verde um pouco mais claro, beleza? E vamos prosseguir, que temos também um outro pseudoclasse para a gente poder estar brincando, beleza? E agora, só para a gente poder finalizar essa parte do First Child, a gente vai estar vendo um outro pseudoclasse que ele é ao inverso do First Child, beleza? Ou seja, o First Child, ele pega sempre o primeiro elemento filho, beleza? Porém, a gente quer agora pegar o último elemento. Então, por exemplo, voltando aqui nossa lista não ordenada, a gente quer que agora a gente venha pegar o último elemento sempre e não mais o primeiro. E como que a gente faz isso? Também é muito, mas muito fácil. Então, eu vou voltar aqui no Style. E aqui vou deixar só comentado, beleza? Pra gente não se perder. Eu vou estar colocando um li novamente. E agora, vou fazer o seguinte. Em vez de pegar o primeiro elemento, a gente quer pegar o último, correto? E a gente faz isso justamente, né, utilizando o last, que seria o último, child, beleza? Dessa maneira. Então aqui você pode ver que o first, né, é o primeiro e last é o último. Então, first child, e a gente coloca aqui o mesmo atributo, a mesma cor que a gente colocou. E agora, ou seja, em vez de ser o primeiro elemento que vai ter a cor diferente das outras, agora vai ser o último elemento. Beleza? A gente recarrega aqui agora. Olha só, o último elemento está com a cor diferente. E se eu acrescentar mais um li aqui na minha lista, o que acontece? Vamos ver aqui o que acontece. Se eu recarregar aqui agora, olha só o que vai acontecer. O 5 que vai ter a cor mudada. Por quê? Porque o 5 é o último elemento da minha lista, beleza? Então isso aqui também é muito, muito interessante, beleza? E vamos prosseguir aqui para a gente poder ver o nosso último, né, pseudoclasse. Claro que existe muitos e muitos, eu não vou estar explicando todos, porque senão vai ficar uma aula muito extensa, beleza? Mas relaxa que eu vou estar deixando para você abaixo desse vídeo aqui agora, uma lista que você pode estar consultando para poder conhecer os demais aí pseudoclasses, beleza? E aí vamos fazer o seguinte, vamos estar agora trabalhando com a tabela para a gente poder prosseguir aqui com o nosso elemento, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, aqui na nossa tabela ela vai ter um header, né? Vou colocar um th, que vai ser nome. E vou estar colocando um outro aqui que vai ser colocar a idade, beleza? E aqui eu vou estar colocando o nosso body, né, da nossa lista. Aqui vai ter um tr, que vai ser uma linha, né? E aqui vai ter nosso td. Então eu vou colocar aqui fulano 1, vou estar copiando, vou estar colando aqui embaixo, e aqui vai ter idade, vamos colocar 18 anos, beleza? Vou estar copiando aqui esse tr, vou estar colocando fulano 2, vou estar colocando aqui 20 anos. E vamos estar colando aqui abaixo dele, fulano 3, que vai ter 23 anos, e colocar mais um aqui só para a gente poder deixar nossa lista, né, mais, digamos assim, interessante. Vamos estar colocando 28 anos, beleza? Então se a gente voltar lá no nosso HTML, nossa página, abaixo dele vai ter aqui, né, nome, idade, uma listinha bem simples para a gente começar a brincar. Eu vou estar só estilizando um pouquinho essa tabela para poder deixar aqui uma tabela mais apresentável, beleza? Como vocês viram, lá está tudo muito junto e aí vai dificultar o nosso entendimento. Então eu vou vir aqui no nosso HTML, ou nosso CSS, perdão. Vou estar colocando aqui o table, né? Que vai ter um width, que vai ser 100%, beleza? Se a gente for vir aqui, ó, recarregar, você pode ver que tem um espaçamento. Agora eu vou estar colocando aqui, ó, pegar o nosso table, tá colocando header. Vai ter também, vamos estar colocando aqui um th, para ter o texto centralizado, beleza? Só ver se eu não fiz errado aqui. Tem o header, th, beleza? A gente vem aqui, continuou, né? Já estava meio que centralizado. Então vamos estar pegando agora o nosso table novamente. Colocar um tbody, um tr e um td, que vai ter aqui o texto centralizado também, beleza? Então, se a gente for vir aqui, agora você pode ver que está centralizado, beleza? Então, show! E aqui vamos estar fazendo brincando um pouquinho, de uma forma bem interessante. Não sei se vocês já ouviram, mas existem algumas tabelas que a gente consegue encontrar na internet, que são as tabelas zebradas, né? E aí alguns podem te perguntar, tá, beleza, mas como é que eu faço a tabela zebrada, né? Existe vários, né, claro, existe várias formas de você estar estilizando aí, né, criando uma tabela zebrada, que uma delas seria você estar criando uma classe, por exemplo, uma classe aqui, ó, tá colocando aqui, ó, table
zebra. Vou deixar assim, só para o... Aqui um background color. Vamos estar colocando essa cor aqui. E aí eu posso pegar, né, justamente essa classe e vir aqui, ó, em cada tr e tá colocando justamente minha classe, né? O que ele vai fazer? Ele vai centralizar, vai, né, preencher o fundo aqui com outra cor. Eu posso estar vindo aqui também na minha outra linha. Vou pular um aqui, vir na outra e está criando, né, colocando uma outra cor, né, de fundo da outra linha. Beleza. E aí eu vou começando a montar a minha tabela, deixando ela zebrada, beleza? Porém, o que acontece? Não é nada legal a gente conseguir, né? A gente ter que fazer isso aqui sempre, né? Colocar a nossa classe, atribuir para um TR de forma manual. Ou seja, existe uma forma também que você consegue fazer a mesma coisa, porém de forma um pouco mais inteligente, digamos assim. Que seria justamente utilizando pseudoclasses também, beleza? Então isso aqui é muito, mas muito legal. E aí o que acontece? Eu posso estar vindo aqui, ó, na minha tabela, né? Aqui no meu CSS. E aí eu posso estar utilizando uma pseudoclasse que a gente consegue selecionar, né, números pares e ímpares, e ao selecionar isso a gente consegue fazer um preenchimento. Pode colocar qualquer propriedade que a gente quiser. No nosso caso a gente quer pegar os números aqui, né, o nosso TR aqui sempre pares no caso, né? E ao selecionar esses elementos, a gente quer preencher igual a gente fez aqui, preenchendo com a cor de fundo, beleza? E como que a gente faz isso? É muito, mas muito simples, beleza? Então, eu vou estar vindo aqui, ó, vou estar colocando tr, colocar aqui 2 pontos, né, para a gente poder atribuir nossa propriedade aqui pseudoclasse, e a gente vai estar colocando o nthchild. O que ele faz? Ele justamente seleciona, né, os nossos elementos com base em suas posições. Então, por exemplo, se eu quero pegar os números, né, os elementos pares, o que eu faço? Eu coloco aqui, por exemplo, 2. E aí eu tenho que acrescentar também o n, beleza? No caso aqui ele funciona um pouco diferente. Então eu coloco, né, o número e aqui coloco aqui o n no final. E aí sim eu coloco minha propriedade aqui, né, digamos assim, CSS, beleza? Dessa maneira. E aí, aqui dentro, né, eu vou e coloco justamente as minhas propriedades CSS, beleza? E como que a gente faz isso? É muito, mas muito simples. Então aqui eu posso colocar aqui o background color e tá colocando essa cor, beleza? E ao fazer isso, vamos ver o que aconteceu. Se eu recarregar aqui agora, olha só o que vai acontecer. Agora sim, você pode ver que ele, né, atribuiu a cor de fundo às minhas linhas aqui que são pares, beleza? Então fulano 2, 20 anos, ele atribuiu. Fulano 4, 28 anos, ele também atribuiu também a cor de fundo. Então viram como foi muito fácil estar criando, né, nossa tabela zebrada? Então se eu vir no HTML aqui e colocar mais linhas, vamos estar colocando aqui, que vai ser 5. E agora no 6 ele vai ter que também acrescentar, né, nosso background ali de fundo. Então, se eu recarregar aqui agora, olha só o que vai acontecer. Aqui no fulano 6 ele também atribuiu. Então, quanto mais informações eu for colocando aqui, mais ele vai preenchendo também com o background aqui de fundo, beleza? Então, vocês podem ver que existem várias possibilidades de você estar trabalhando aí com as pseudoclasses, beleza? É muito utilizado, principalmente em projetos aí um pouco mais grandes, né, robustos, por conta dessa facilidade que ele nos dá, beleza? Então, você pode ver que sempre para poder estar utilizando, a gente precisa colocar o elemento, beleza? Colocar 2 pontos e aí sim a gente coloca o nosso pseudoclasse, né? Que é aí que vai dar a estilização para o elemento, beleza? E como eu falei para vocês, existem várias pseudoclasses, né, do CSS. Como eu falei, não dá para explicar tudo aqui, por conta que são muitas, beleza? Mas aí eu vou estar deixando abaixo desse vídeo aí uma listinha bem simples para você aí conhecer as demais opções que temos disponíveis, beleza? Então desde já espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa aula na verdade. Caso você tenha alguma dúvida, né, alguma dificuldade no entendimento, por gentileza, me fale lá no clã para que eu possa ir tirar suas dúvidas e te esclarecer de forma um pouco mais clara e direta o que você não conseguiu pegar nessa aula, beleza? Então um forte abraço e te vejo nas próximas aulas.